Fala galera do mundo das lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Nessa semana a gente tem uma resenha muito especial com o Demian Maia, uma das maiores lendas do UFC. O Demian vai trocar uma ideia com a gente sobre o futuro no MMA, revelou pra gente que pretende estender o contrato. O contrato dele, na verdade, só tem mais uma luta, só que ele pretende fazer uma luta extra aí por dois motivos, para correr atrás do recorde de lutas dentro do UFC, né? Recorde de vitórias, na verdade, dentro do UFC, e além também de ter a oportunidade de fazer a luta de despedida dentro do octógono com a presença da torcida. A gente sabe que nos próximos meses aí, muito provavelmente, o UFC vai sediar eventos sem público, de portões fechados. Então, um dos desejos do Demian, antes de se aposentar, é conseguir fazer um evento aí, fazer uma apresentação diante do público, é claro. Ele fala também sobre o próximo desafio, aponta aí Diego Sanches como possível próximo adversário, um rival que ele gostaria de enfrentar no futuro, mas fala também sobre muita coisa, sobre a carreira, cita Jorge Masvidal, os lutadores que o surpreenderam e muito mais. Tá muito legal essa resenha. Então, antes de vocês conferirem, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix, e também pode e deve seguir a nossa playlist lá no Spotify. A resenha de hoje é com o Demian Maia. Demian, seja muito bem-vindo. Prazer trocar essa ideia contigo. Obrigado, o prazer é meu. Então, Demian, para começar, né, a gente está sabendo aí que você acabou de adentrar o mundo do YouTube, né? Tem um projeto novo aí, que é o Demian Maia Brasil. Então fala um pouquinho primeiro sobre esse projeto, né? O que a galera pode encontrar no teu canal. São dois. Eu abri um canal há um mês, mais ou menos, que é o Demian Maia Brasil. E anteontem abri um canal em inglês, né, para o público, que eu tenho bastante público lá fora, que é o Demian Maia Channel. Basicamente no começo é parecido, mas tem uma novidade que foi uma sugestão do Edu, que agora no começo vai ser diferente em um e em outro, que é algumas entrevistas que eu quero fazer com o pessoal ligado ao mundo da luta, mas que não é do mundo da luta. Então, já tem 3 aí marcadas, um pessoal que tem uma relação legal com o mundo da luta, mas não é profissional de luta. E acho que eu devo fazer uma amanhã e soltando, mas por enquanto só em português para treinar, né? Entrevistar primeiro em português, aí depois eu vou pro inglês falar com o pessoal lá de fora. E Demian, como é que surgiu essa ideia? É de alguma forma um projeto para você se manter mais ligado aos fãs? Tem relação também com modernidade, né? A gente vê que cada vez mais é uma tendência as pessoas consumirem esse tipo de produto. Na verdade, eu já estava para fazer isso faz tempo. Eu gosto dessa parte audiovisual, né? Eu acho que as redes sociais, as outras, elas são legais, mas assim, são coisas muito específicas ali para se mostrar. É tipo é um screenshot ali do momento, né? Né? No caso do Twitter, um negócio ali curtinho, no caso do Instagram, uma foto. Hoje em dia até possibilita um pouco mais, mas a parte de vídeo eu acho muito interessante. E eu comecei a gostar disso quando eu gravei o documentário pro Combate lá, o Nascidos pro Combate. E também depois um documentário que tá para sair pela Academia de Filmes, né? Essa do Nascidos foi com a Mixer, aí pela Academia a gente fez um que vai sair pelo Combate, apresentando, que é da arqueologia da luta. Eu fui pra Grécia, pro Egito, aqui pra Serra da Capivara, no Piauí. Foi muito legal. E aí eu falei, eu quero fazer isso, quero fazer uns projetos. E aí, nessa quarentena, eu aproveitei, coincidiu que um amigo meu me mandou um monte de luta que ele filmava quando a gente era moleque, de jiu-jitsu antiga que ninguém tem, e eu tinha digitalizado isso ano passado. E aí eu comecei a botar essas lutas, aí já fiz um quadrozinho, tipo, do pessoal mandar pergunta e eu responder, e aí foi indo. Agora tem o negócio das entrevistas que eu ainda não comentei com ninguém, e vamos ver no que vai dar, né? Demian, de alguma forma, tem gente que ainda não sabe, né? A gente já falou várias vezes sobre isso ao longo da sua carreira, mas tem gente que não sabe que você é formado, né, em jornalismo. Tem de alguma forma um desejo também de você praticar um pouco isso? Foi algo que você sempre pensou ou simplesmente é uma consequência dessa decisão, desse projeto novo? Não, na verdade é uma coisa que eu curto, eu comecei a achar legal produzir conteúdo, sabe? Então eu comecei lá, eu tenho umas academias afiliadas no Brasil e fora, e aí comecei a criar um Instagram para eles, isso faz uns
2, 3 meses mais ou menos, e comecei a produzir conteúdo técnico de jiu-jitsu, assim, teórico, né? Explicar uma posição, explicar o que você pode fazer dali para melhorar ela, quais são os problemas, quais são as soluções, com uma foto de uma luta minha ou uma foto de um treino, e aí, ou um vídeo até, e aí eu comecei a falar, produzir conteúdo é legal, comecei a ter um feedback bem legal, uma coisa que todo mundo fala, né, do meio de digital, que é muito gratificante, né, você produzir conteúdo e entregar, assim, o conteúdo de graça. Então, eu comecei a pensar em fazer isso e outras possibilidades, e estou testando. Na verdade, é um laboratório ainda, porque eu continuo como atleta profissional, eu sou lutador, mas é uma transição de carreira agora, que eu já começo a fazer, né, já estou fazendo há 2 anos, já comecei a pensar nessa parte, já tinha pensado em fazer esse negócio do YouTube, já comecei a dar muito mais atenção para as minhas academias afiliadas também no Brasil e fora, e para os seminários, comecei a dar muito mais seminário, atender mais demanda, que antes eu não atendia, eu deixava muita coisa de fora. Então, faz parte tudo dessa transição e de um prazer pessoal mesmo, uma coisa que eu gosto de fazer. Legal, Demian. Agora, como é que tá sendo esse momento de quarentena para você, né? Você tá conseguindo ficar recluso em casa? Tá saindo por algum motivo? Como é que tem sido esse momento para você? E queria saber também se você tem algum tipo de estrutura. Como é que você tá treinando? Você tá se mantendo em atividade de alguma forma? Cara, graças a Deus, hoje eu sou privilegiado de poder ficar em casa, né? Porque é muito difícil essa situação. Eu sou a favor, né, com certeza, dessa quarentena que tá tendo, porque cientificamente é a mais correta a fazer, mas é muito fácil também eu falar do meu conforto, né? Hoje em dia que eu tenho uma condição boa e posso ficar aqui, isso vai impactar um pouco, mas não vai deixar, eu não vou deixar de ter comida a semana que vem por causa disso, né? Pra me alimentar e minha família. Então, é uma situação delicada. No meu caso, como eu posso ficar, e acho que todo mundo que pode ficar, inclusive muita gente que pode ficar, não está cumprindo isso eu acho totalmente errado. Acho que se você pode ficar, você tem que ficar, entendeu? Virou uma briga muito política, né? Tanto aqui quanto em outros países. Então, como eu falava, como eu posso ficar, eu tô me virando aqui. Então eu tenho um tatamezinho aqui atrás de mim, vou até mostrar para você aqui, ó. Tá vendo aqui no deck? Boa, grande. Tem mais placa até eu que não vão ter, então eu brinco um pouquinho com as crianças aqui. Eu acabei de instalar um saco de pancada ali na garagem, então, por exemplo, hoje eu já fiz saco de pancada. Eu tenho alguns aparelhos de musculação aqui em casa, então eu consigo fazer peso todo dia. E eu tenho a sorte de morar num condomínio fechado, então eu consigo 2 vezes por semana dar uma saidinha para correr e aí já vou tomar banho direto e tal, então não tem esse perigo, né, porque quase não tem gente na rua. Mas é o que eu falei, esse privilégio que eu sei que eu tenho hoje em dia, que não é todo mundo que tem, mas quem tem que fazer o que tem que fazer, porque tem 300 cientistas e pesquisadores falando um negócio e 2 falando o contrário, então, né, você tem que ser humilde e ouvir. Demian, você tem uma opinião formada em relação à postura do UFC? A gente está vendo aí o presidente do UFC, Dana White, insistindo em realizar eventos, diz que, o que tudo indica, quer realizar um evento no dia 9 de maio aí, claro, né, vai investir bastante na segurança dos atletas e tudo mais, nos testes e tudo mais. Mas na sua opinião, você que é um cara experiente, já está há bastante tempo no esporte, você entende o lado do UFC como empresa? Você acha que eles têm o direito de fazer isso? Ou você acha que talvez, até por seguir o exemplo, né, da NBA, da NFL, talvez fosse o momento do UFC segurar a onda? Cara, é muito difícil. Até me perguntaram outro dia isso numa entrevista, eu dar uma opinião sobre isso sendo um atleta do evento, né? É meio que um conflito de interesse eu falar isso e até complicado, mas o que eu tenho 2 pontos. O que o Dana falou, ele falou com a gente, até esses dias a gente teve um meeting com ele, né, com os atletas todos, ele entrou para falar com a gente ao vivo, e ele falou para os atletas que não se sentirem à vontade, vão ser eventos fechados em primeiro lugar, então
não são abertos, né? Os atletas não são um grupo de risco. Ele falou, quem não se sentir à vontade de lutar não vai ter problema nenhum, é só quem tiver a fim de lutar. Então, assim, estão tomando os cuidados necessários. O problema que eu acho, por exemplo, no meu caso, se eu quisesse lutar alguma coisa, seria treino, porque é muito difícil você conseguir treinar, né, com a galera assim, não tem gente treinando, tem muito pouca gente que estaria disposta a ir treinar. Então é meio que uma situação sei lá, difícil falar. Mas assim, você teria condição se o UFC te convocasse? Porque a gente sabe que tem a questão do visto, né? Tem lutadores que estão no Brasil que precisariam renovar. Qual que é a condição do teu visto hoje? Se o UFC te chamasse, você já teria... Não, isso é uma coisa até, pra quem não é do meio, uma coisa que até eu demorei pra entender logo que eu entrei no UFC. Se você luta nos Estados Unidos, que no caso de quando eu entrei no UFC lá em 2007, todas as lutas eram nos Estados Unidos, né, questão de uma ou outra no Canadá ou na Inglaterra, mas antes do UFC expandir, você tem uma coisa que chama visto P1, que é o visto de trabalho, de performer, né, que é o cara que é atleta, não sei o que. Esse visto, você tem uma petição desse visto. Então, geralmente, você recebe uma petição de um advogado americano lá que eles mandam, válida por 2 anos. Você vai aqui no consulado, então, cara, eu lembro que teve ano que eu fui 3 vezes no consulado, sabe, né? Tipo, os caras já me conhecem lá no consulado americano, né? Nos últimos anos menos, porque ele teve mais luta no Brasil e tal, mas eu ia muito, o pessoal me conhecia, e aí você vai no consulado e faz essa petição, e tá escrito 2 anos na petição, mas isso que é a coisa engraçada, mas a petição vale 2 anos, mas aquele visto vale 3 meses se você sair dos Estados Unidos. Então o que eu quero dizer, se você pega aquele visto com a petição de 2 anos, você entra nos Estados Unidos, você pode ficar até o fim da petição, entendeu? Porque por mais que ele esteja lá 3 meses de validade, a petição é o que vale, tá escrito embaixo do visto. Se você sai e volta dentro de 3 meses, você pode usar o mesmo visto. Se você sai, que é o caso de todos os brasileiros, então você lutou lá. No caso, minha última luta com o visto americano foi com o Anthony Martin, ano passado. Eu tenho petição válida, mas o visto, depois de 3 meses, ele expira. Então, qualquer lutador, e geralmente você não luta dentro de 3 meses, qualquer lutador brasileiro que for lutar, se for Estados Unidos, né, no caso, acho que se for aquela ilha, aí eu não sei onde seria, mas se for Estados Unidos, vai ter que ir no consulado. Aí eu não sei como funciona, se os consulados estão abertos ou não, nem você tá falando isso agora, eu parei pra pensar nisso agora, mas assim, a minha petição, acredito que ainda tá válida, eu tenho que olhar no meu passaporte, então teria que ir no consulado renovar, se fosse o caso. Não, eu perguntei exatamente por isso, né, porque a gente viu, não só o José Aldo, como diversos brasileiros que estavam escalados com esse UFC 250, eles teriam que renovar, só que como a embaixada americana tá inoperante durante esse período, eles não tiveram como, então estão meio que off, né, então, pelo que você tá dizendo, você também estaria off nesse momento. Não existe, por conta desses 3 meses que é lei, não existe porque quem que lutou em 3 meses de brasileiro que você lembra nos Estados Unidos atrás? Deve ter alguém, entendeu? Mas o Rodolfo lutou em Las Vegas agora, em março. Mas o Rodolfo mora lá, né? É verdade. Então ele não saiu de lá, a petição dele é válida, sim, entendeu? Verdade. Acho que a única que se deu bem se deu bem, né, entre aspas, mas foi a Jéssica Andrade, né, porque no começo disso tudo eu acho que ela já tirou logo o visto e foi pra lá. Infelizmente a luta não aconteceu, mas enfim, ela já tá lá, caso o UFC precise. Seguindo em frente, queria te perguntar da sua última luta, né, contra o Durinho no UFC Brasília. É claro que não foi o resultado esperado, mas passado esse tempo, qual que é a avaliação que você faz? Muita gente tinha essa ansiedade, 2 caras muito bons de jiu-jitsu, a luta talvez se desenrola um pouco ali, mas acabou terminando em pé. Como é que você avalia a tua performance? O que você acha que deu errado ali? Cara, foi bem simples. A luta começou, eu me senti controlando muito bem a luta. Ele tentou, acho que 2 chutes, eu bloqueei, saí. E tava me sentindo bem controlando a distância, entrei em queda, derrubei.
Aí eu não lembro se ele ficou em pé, eu derrubei de novo, ou fui pras costas, né? E aí eu cometi um erro. A hora que ele botou a mão no meu gancho pra tirar o gancho, em vez de eu ir logo pro estrangulamento, eu quis controlar um pouco mais a posição e acabei perdendo a posição. A luta voltou em pé. E aí no único golpe da luta ele me acerta com aquele golpe que foi no único lugar que você não pode tomar, lá na ponta do queixo, né? E eu caí, acho que o juiz poderia ter interrompido um pouquinho depois, né? Você vê, por exemplo, a luta do Askren com o Lawler, o juiz segurou muito mais a interrupção, então eu acho que merecia ter segurado um pouco mais. Mas cara, eu acho que foi um erro que eu cometi, que eu paguei muito alto preço. Eu dei um jab um pouquinho mais lento que o normal, parei um pouquinho ali. Talvez por eu estar controlando bem a distância, quando eu fui no jiu-jitsu eu não senti força dele, não senti nada diferente, nada absurdo, então eu acho que eu comecei a dar aquela relaxada num momento que ainda não era para relaxar. Talvez seja isso, sei lá, é difícil de falar. Demian, esse UFC Brasília foi o primeiro evento, né, de portões fechados do UFC, exatamente porque estava no início disso tudo. Para você, já está há tantos anos no esporte, foi uma experiência de alguma forma estranha? Você acha que influencia de alguma forma a performance dos atletas? Não necessariamente falando da sua experiência, mas você acha que realmente é uma experiência diferente a ponto de influenciar na performance? Eu acho que eu achei que não, mas olhando pra trás, talvez seja isso que me fez dar uma relaxadinha, sabe? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, porque também se eu tivesse ganho eu poderia falar, não, foi bom que eu lutei mais relaxado, né, e poderia ter lutado num estádio cheio de gente e ter tomado o mesmo golpe. Então é muito difícil falar, mas talvez pode ser, deixa a gente um pouco mais relaxado numa luta que não dá pra ficar tão relaxado. E Demian, pelo que você já falou durante essa entrevista, já meio que dá a entender que seus planos seguem os mesmos. Mas a pergunta é, de alguma forma esse resultado, essa derrota contra o Durinho mudou tua percepção de futuro, ou de fato a sua próxima luta vai ser a última luta do seu contrato? Mudou um pouco. Minha vontade talvez seja fazer mais essa luta e mais uma, essa próxima e mais uma, mas também se for a última não tem problema nenhum. Eu tô bem tranquilo quanto a isso. Acho que eu cumpri meu papel e tô feliz com o que eu fiz esses anos todos, e tem esses novos projetos agora pela frente, né, de divulgação, não só do jiu-jitsu, mas esse canal eu quero fazer também mais coisas, ser uma coisa mais ampla de viagem, né, eu viajo muito para seminários, essas coisas, aproveitar essas viagens, trazer coisas interessantes pro pessoal. Então tem muitos projetos, né, minha academia aqui em São Paulo, a parte de afiliados e seminários, tem muita coisa legal para fazer, que dentro do UFC é muito difícil você se programar. Mas, cara, eu gosto muito de lutar, né? E essa luta seria mais uma luta extra, né? Porque você ainda tem uma no contrato. Isso, exato. Essa última luta extra, qual que seria a motivação especial? Tem algum motivo especial? Seria, dentro da sua cabeça, uma luta, sei lá, uma luta de despedida ou alguma coisa que você ainda queira alcançar, que você... Com uma luta você talvez não teria? É o que exatamente? Exatamente. Talvez esse virar o lutador com o maior número de vitórias, né? Porque eu tô uma atrás do Cerrone. Então eu sei que se eu ganhar mais uma eu empato com ele. Mas se eu ganhar duas eu posso passar. Isso seria uma coisa que me faz pensar nessa possibilidade. Se ele não ganhar, né? Porque tem também... Ainda tem essa situação. E é um cara chato também, né? Que todo fim de semana o cara tá lutando, né? Tá toda hora lutando, é verdade. E Demian, a gente viu também, você já chegou a sugerir algumas vezes o nome do Diego Sanches, né? Por que te interessa tanto uma luta com ele? Cara, ele que me pediu há um ano atrás, mais ou menos, e inclusive a gente fala no Instagram faz anteontem. Porque, não, no Twitter, desculpa, porque o UFC tweetou um negócio dele falando yes, não sei o que, e aí eu botei yes, let's go, porque eu falei, vamos lutar, né, porque ele tá pedindo faz tempo, e aí ele me mandou uma mensagem privada, falando, pô, vamos lutar, vamos fazer um barulho. Eu falei, cara, vamos a hora que você quiser, mas assim, eu quero, ele quer, depende muito do UFC, né, e acho que se os fãs fizerem um barulho, e taguear o UFC lá e começar a fazer barulho na internet, o UFC coloca essa luta.
Mas é pelo simples fato de serem dois caras que querem se enfrentar, ou existe algum tipo de admiração ou alguma coisa, casamento de estilo que te atrai nessa luta? Não, cara, uma luta que ele me pediu já faz tempo que eu quero fazer essa luta. É uma luta interessante, é um cara que a gente já lutou em cards juntos, quando eu ganhei do Sony ele lutou também, e ele, na época ele treinava com o Saulo até, com o pessoal lá que tava, que depois eu tive junto até com o Saulo e o Xande. Então é um cara que eu conheço há muito tempo, tá? Eu queria fazer essa luta. E Demian, como é que é pra você essa ideia que o Dana White ventilou aí de fazer evento numa ilha particular, né? A gente sabe que muitos lutadores já ficaram super empolgados, é uma coisa exótica. Como é que é pra você? Você te enche os olhos de participar desse tipo de evento? Eu acho que vai ser legal, vai ser diferente, mas eu, por exemplo, principalmente se for a última luta, eu gostaria de fazer um evento com público, né? Mas isso, não depende da gente, é uma coisa que a gente não controla. Esse é um dos outros motivos agora que eu lembrei, porque que às vezes eu penso em fazer duas, porque talvez a próxima seja uma luta sem público, e aí quem sabe eu encerro com uma luta. E seria muito triste encerrar a carreira numa luta sem público, né? Perfeito. E Demian, duas coisas agora antes de te liberar. Como é que foi pra você, eu não tive a oportunidade de falar com você logo depois da luta, mas como é que foi pra você a vitória contra o Ben Askren? Eu te pergunto isso porque foi a luta principal do UFC Singapura, e pô, a gente que trabalha com isso, a gente tem os nossos grupos de MMA, e eu lembro que no momento que você venceu, a gente começou a trocar mensagem, que foi um sentimento muito maneiro de ver aquela vitória. Como é que foi pra você? De alguma forma você sentiu aquela vitória sendo especial por conta da mística do wrestling? Foi. Acho que talvez pro meu estilo de luta e pro estilo dele foi a vitória mais especial que eu já tive dentro do MMA, porque representava muita coisa aquela luta. Eu lembro que eu tava nervoso de uma forma diferente, porque, cara, são os dois caras que representam um estilo de luta agarrada, né, de grappling, né? Você sabe que ele vai entrar, por mais que ele dê soco, todo o jogo dele é feito para ele usar o wrestling dele. E todo mundo sabe que todo o meu jogo é feito para usar o jiu-jitsu. Vide nessa última luta agora que, por mais que o Durinho falou, vou lá lutar jiu-jitsu, ele veio para evitar o jiu-jitsu, né? Uhum. E o Askren não, ele veio para lutar e ele era perigoso nisso. E a gente fez um trabalho assim de uma excelência, que isso me deixou muito feliz, porque foi todo o processo, sabe? O trabalho que foi essa luta de ir para Singapura 1 mês e meio antes, passar um dia lá e 2 dias no avião, né, um indo, outro voltando, depois chegar lá quase 2 semanas antes e levar a equipe toda, o investimento também para levar uma equipe grande, porque eu precisava treinar lá para fazer a adaptação, os detalhes do jogo, que eu lembro que o Edu chegou para mim e falou, existem 2 jeitos dele ganhar essa luta ou te complicar. Ou ele vai ficar enrolando a luta em pé e te botar, vai tentar enrolar a luta em pé, ou ele vai enrolar a luta em pé e ele vai ficar com a luta em pé tentando te cansar na esgrima, te botar para baixo com você já cansado, ou ele vai ficar te enrolando em pé e te botar para baixo no finalzinho do round para ganhar o round, né, e não sofrer tanto perigo no chão. E foi exatamente essa segunda opção que ele fez. Mas a gente sabia que essa parte de esgrima ia ser muito forte em pé, então a gente treinou muito essa parte de greco, sabe, de parte de esgrima. Outra coisa, uma das especialidades dele é defender queda. Então eu tive que tirar meu cacuete de entrar na perna no single. Todo treino era assim, você não vai derrubar ele no single. Você vai entrar nessa briga de esgrima e a hora que você puder, você vai pras costas em pé, vai fazer alguma coisa. Ou se ele estiver cansado, você pode tentar derrubar. Mas não vai já tentar direto, tipo, que nem eu falo, já tentar direto derrubar, porque a luta poderia ter tomado totalmente outro rumo. Que é isso que as pessoas às vezes não vejam, mas depois é fácil falar, o Demian ganhou por causa do jiu-jitsu. Não, se eu não tivesse treinado dessa maneira, poderia entrar na perna dele, fazer o que eu sempre faço, começar a cansar, e ele começar a crescer e ficar gigante, me bater e cair por cima. E outra situação que o Edu falou foi assim, Demian, a hora que ele cair, ele vai amarrar, né? Ele vai amarrar para ou esperar voltar em pé ou ganhar o round. Então, a hora que bater no chão, você não pode parar, porque se você parar e não tiver um passo à frente dele, ele vai ter essa chance. E ele é um bom wrestler olímpico, foi para 2 Olimpíadas. Então, o que a gente treinava? Aí eu desenvolvi alguns drills, que a hora que eu batia no
chão e entrava numa posição. E foi exatamente o que aconteceu na luta. Batia no chão e entrava numa chave de calcanhar. Batia no chão e entrava num triângulo. Batia no chão e entrava numa omoplata. Batia no chão e entrava numa raspagem de gancho. Né? Então isso foi feito durante os meses de preparação, sem parar. Você não vai entrar na perna, os caras aí tinha que entrar, arrumar parceiro de treino que fosse entrar na minha perna, que é difícil, porque geralmente o pessoal fica defendendo queda comigo nos treinos. Uhum. E teve mais detalhezinho, assim, mas foi muito sutil. O Eduardo assistindo as lutas dele da época do wrestling, assistindo as lutas de MMA, assistindo o canal dele no YouTube, que tem treinos dele, e né, decupando tudo ali pra gente fazer. Então foi um trabalho muito meticuloso para uma luta que representava muita coisa pra minha carreira, uma luta gigante que representava muita coisa e que eu não queria perder, porque eu sabia que a gente ia lutar no grappling, eu não queria perder na parte que é a minha especialidade, que é o que eu represento, que é o que eu mais faço. É diferente, por exemplo, uma derrota pro Durinho, que aconteceu um nocaute ali, todo mundo sabe que, né, graças a Deus aconteceu só 2 vezes na minha carreira, e nunca fui apagado de desmaiar, né? Foi coisas de juiz interromper, mas assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Agora, eu não queria perder no grappling, que eu sabia que ia acontecer nessa luta, e a gente conseguiu fazer da melhor maneira. E ele treinou muito pra isso, e depois da luta, eu desci no bar do hotel, tava uma galera ali, ele tava lá, ele veio me cumprimentar e falou, cara, você sabe quantas vezes eu já botei os caras nas minhas costas no treino, eu fiz esse drill tanto, e ninguém me pegava, eu tava saindo de todas as vezes, como é que você me pegou tão fácil? Eu falei, eu treino pra isso, eu tô evoluindo a cada dia, eu tô treinando, e realmente são detalhes ali de posição nas costas que eu tenho feito. Mas ele falou, treinei muito isso, porque eu sabia que você podia chegar lá, e não consegui, treinei não das costas também, mas o instinto ali, o jeito que você me induziu, e foi legal essa conversa depois. Pô, legal, e isso já aconteceu antes, né, na verdade mais a fundo até, foi com o Neil Magny, não teve algum lutador que te procurou pra fazer algum teste? O Neil Magny foi assim, quando eu ganhei dele aí no fim do ano, aí eu ganhei do Gunnar, se eu não me engano, e me cotaram pra disputar o cinturão, né, eu tava com 4 vitórias seguidas e tal. E aí me chamaram, o UFC me chamou pra ir assistir a luta do Lawler com o Condit, aquela luta bem parelha, que acabaram dando pro Lawler numa decisão dividida. E aí o UFC me pediu, como eu tava como guest fighter lá em Las Vegas, pra dar um seminário no UFC Gym, lá em Las Vegas. E o Neil Magny me mandou uma mensagem se ele podia ir no seminário. Era um seminário curtinho, de coisa de 1 hora, assim, mais pra divulgar o... Falei, claro, pode vir. E aí ele foi no seminário, foi legal, foi interessante. Mas é legal. E até um pouco da última pergunta que eu vou te fazer, né? Eu tenho um outro canal... Uma vez, você sabe quem foi no seminário meu há muitos anos? Alguém entrei no UFC, o Stephen Bonner, cara, lá em Chicago. Que legal. É um reconhecimento muito maneiro, né, Demian? É muito legal, Que até que eu ia te perguntar, nesse outro canal que eu tenho aqui no YouTube, chamado MMA no Ponto, a gente costuma fazer listas, né? Top 10 e tudo mais. E essa semana a gente subiu uma lista lá de top 10 lutadores gente boa. Qual que é a lista? São lutadores que fogem daquele estereótipo intimidador e estão sempre com um sorriso no rosto, esbanjando simpatia, gentileza. E você, obviamente, está no topo dessa lista, junto com o Cigano e outros caras que também têm esse perfil. Legal. E a gente fala muito disso, que parte desse seu jeito, que é absolutamente natural, desenvolve de volta um reconhecimento enorme. Você é um dos caras mais respeitados do esporte atualmente. Você sente isso de forma clara? Você sente que realmente você é um cara muito respeitado por conta desse seu jeito? Sinto dos fãs, mas sinto também uma coisa muito legal, que dos outros lutadores. Então, teve um summit do UFC, que é um evento que o UFC faz um encontro com todo mundo. Foi em 2017 o último que a gente fez. Foi super legal, teve até show do Snoop Dogg só pra gente ali, foi vendo o cara a 2 metros do palco e o cara fazendo um show pra 100 lutadores, sei lá, 200 lutadores, só a gente. E eu fiquei muito feliz porque, por eu ser um especialista, acho que por 2 motivos. Um, eu sou um especialista, então o pessoal me respeita muito, porque muita gente fala, eu posso até conseguir me dar melhor no MMA, mas uma especialidade do jiu-jitsu, eu sei que o Demian, tem muito pra mostrar e pra ensinar pra qualquer um, mesmo pros campeões. Então acho que muita gente respeita por isso os lutadores. E outra, por eu me dar bem com todo mundo, ser respeitoso com todo mundo. E eu lembro que
nesse summit, muitos lutadores vinham pedir para tirar foto comigo, né? Colegas de trabalho, e conversar e falar que eram fãs. E isso foi muito gratificante, porque uma coisa é o fã, que já é fã, mas outra coisa é você ver um colega de trabalho seu sendo seu fã. Eu lembro que uma vez teve uma história que o Alex Atala, que é um aluno meu lá na academia, ele tava para ganhar, ele tinha sido o quarto restaurante dele do mundo, e o outro ano todo mundo contava para ele ser o número 1 do mundo, o Dom, né? E aí ele não ganhou, e acho que ainda caiu uma posição ou duas, sei lá, e ele ficou chateado porque, cara, todo mundo falava que ele ia ser. Só que logo depois ele teve uma outra votação que tem essa validade, mas não são os críticos que elegem, mas são os próprios chefes. E aí os próprios chefes elegeram ele como o número 1 do mundo. E isso, eu até conversei com ele, eu falei, cara, eu acho que isso tem muito mais valor, né? Porque são seus colegas te elegendo e te levantando, não os críticos, mas as pessoas que vivem o que você vive estão dentro ali com você. Então, quando eu tive essa receptividade no Summit, isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Teve ao longo desse tempo algum lutador ou não, algum cara que demonstrou reconhecimento ou respeito por você, que te surpreendeu, que você pensou assim, pô, não fazia ideia que esse cara, pô, me respeitava, gostava do meu trabalho? Cara, teve depois de luta, assim, por exemplo, uma luta que era um cara que é bem agressivo e tal, e depois da luta, cara, me surpreendeu o jeito dele, como o cara foi educado, como o cara foi gente boa comigo, que é o Jorge Masvidal, tá ligado? Que a gente lutou e eu ganhei, depois da luta fui conversar com ele, falei lá em portunhol, né, que ele é cubano, descendente cubano. E aí, cara, ele pô, agradeceu a luta, falou Deus te abençoe, que tudo dê certo na sua carreira, e senti sinceridade, uma coisa da boca pra fora, sabe? Então, isso foi uma surpresa pelo nível de sinceridade dele, e de um cara que é um cara casca grossa, e pô, que eu respeito, é muito casca grossa, e independente dele falar ou não, é um cara que tem que respeitar, não tem parada. Acho que até em alguns pontos ele mostra que, cara, que ele é aquele lutador à moda antiga, o cara falou dele lá, ele vai, então vamos sair na mão aqui, lá no... Entendeu? Também tem seu valor isso, não é só ser gente boa, mas que nem uma vez o cara mexeu com ele foi lá e saiu na porrada com o cara, porque o cara é lutador também, né? Ele tem a veia dele de lutador e ele tá se mexendo ali com outro lutador, então nada de errado, os caras que se resolvam lá, é a consequência de quem mexeu com ele. Se eu não me engano, você foi a última derrota dele, né? Ou você ou o Stephen Thompson. De alguma forma te surpreende ver onde ele tá agora, né? Teve aí esse BMF. Cara, eu fico feliz dele ter se levantado tanto na carreira. Ele é um cara que merece duríssimo. Fico feliz. Boa, Demian. Cara, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom trocar uma ideia contigo. E pra fechar com chave de ouro, deixa uma mensagem pros fãs aí, galera que tá ansiosa pra te ver de volta lutando. Pessoal, obrigado aí a todos os fãs, a galera sempre muito gente boa comigo, me trata muito bem. Eu às vezes eu fico pensando, nem sei se eu mereço tudo isso, porque, cara, o pessoal não tem preço o feedback que eu recebo dos fãs. Sigam lá o canal, né, o Demian Maia Brasil e o Demian Maia Channel, porque eu tô começando e quero colocar umas coisas legais ali pra vocês. Vou deixar na descrição aqui embaixo. Deixa aí dos canais, quem fala inglês, quem quer ver em inglês, e quem quer ver em português, o Demian Brasil. E é isso aí, um abraço pra todo mundo, obrigado aí. Então tá, esse foi Demian Maia, um dos caras mais legais do mundo das lutas, muito interessante, é sempre muito bom trocar uma ideia com o Demian, sempre tem muitas histórias, um cara muito educado, muito entendido, sabe muito bem o que falar, a hora certa de se falar, tem uma visão muito boa sobre o esporte, um cara muito respeitado, então foi um prazer trocar essa ideia com o Demian aqui no podcast MMA Ganhador, e é claro, lembrando que a gente está sempre tentando trazer os melhores nomes do mundo das lutas para vocês aqui no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu volto a qualquer momento com uma nova edição do nosso podcast. Obrigado mais uma vez e até lá!